Oi, gente boa, vamos dar mais um passo aqui nesse curso nosso, passo a passo. Curso para iniciantes, curso para mim, curso para você, que estamos estudando essa complicadinha língua portuguesa, né? Uma disciplina meio chatinha, mas depois de algumas lidas aqui, a gente chega a um ponto legal. Veja bem como é que a gente deve fazer, essa é a minha sugestão. Aqui no YouTube, eu sempre coloco os vídeos e abaixo do vídeo tem um link. Você clica aqui, ó, e vai direto para o site. Vai demorar um pouquinho, mas vai abrir o site nirvanatômico.com.br. Olha aí. Como você faz para estudar? Você seleciona o trecho, vai até o fim da matéria toda, lecionada aqui. Esse aqui foi sobre adjetivo. Vem até aqui, ó, até aqui. Dá um botão direito, copiar, depois você vai lá no seu Word, colar. Debaixo de cada vídeo tem esse link, tá? Então fica fácil para nós estudarmos segundo uma sequência. O curso está aqui, ó. Aprendizagem passo a passo. Você clica aqui e encontra já as aulas disponibilizadas, o que nós já fizemos nesse passo a passo. Adjetivo, concordância nominal, substantivo. Vou colocar o artigo aqui no meio desses dois, tá? Vamos ver o material de hoje. Nós temos aqui uma classificação e eu tenho uma surpresinha lá para baixo. A gente tem sempre uma surpresinha, né? Uma coisinha a mais para ser estudada, sem forçar a barra, sem fazer o lance ficar muito difícil ou muito chato de se ouvir. Aquela surpresinha básica. Então, vamos começar. Eu vou deixar do jeito que está aqui. Eu vou montando as explicações contigo. Fica comigo que vai dar tudo certo. A surpresinha lá para baixo é a cerejinha do bolo. O artigo é uma coisa muito simples. Ele tem duas classificações. Ele pode ser definido e indefinido. Depois tem um lance aqui que a gente já viu, e aí lá embaixo um trocinho que você vai perceber que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vamos ler, vamos organizar isso aqui então, ó. Começando, artigo. Artigo é a palavra, deixa eu botar isso aqui em evidência, que, vindo antes de um substantivo, guarda isso para mim. Vindo antes de um substantivo, guarda isso, por favor. Indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos. Agora, aquela recordada que a gente sempre faz. Além disso, o artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero. O que é gênero, hein, cara? A gente fala isso toda hora, mas o que é gênero? Gênero é masculino e feminino. Então, o substantivo vai ficar no masculino ou vai ficar no feminino. E indica o número. E o que é número? Número é singular ou plural. Então, o artigo ele vem antes de um substantivo e fala se o substantivo é masculino, ou se o substantivo é feminino, ou se ele está no singular, ou se ele está no plural. Vamos classificar os artigos. Ele pode ser definido, como pode ser indefinido. Antes dessa leitura, vem comigo aqui, vamos fazer um negócio bacana. Olha aqui. Encontrei um material de língua portuguesa. Esse aqui é o primeiro caso. Segundo caso, encontrei o material de língua portuguesa. Observe que na primeira colocação, no primeiro exemplo, eu encontrei um. Esse poderia gerar uma dúvida assim, será que isso aqui não seria numeral?
1, 2, 3, 4. Mas nesse caso aqui, eu estou analisando a certeza ou a incerteza. Eu encontrei um material de língua portuguesa. Vamos colocar aqui a observação. Dentre vários materiais, eu encontrei um deles. Bem simples assim. Então, eu tenho um monte de material sobre língua portuguesa. Eu tenho vários materiais sobre língua portuguesa e eu acabei encontrando um deles. Observe que gerou uma ideia vaga, porque eu não fui específico. Olha só, encontrei um material de língua portuguesa. Deve ter muito material de língua portuguesa por aí. Encontrei um deles, qualquer um. Exemplo 2. Encontrei o material de língua portuguesa. Opa! Existe o material de língua portuguesa. Embaixo, eu encontrei esse material. Embaixo, eu encontrei o material. Percebeu a diferença? Existe o material e eu encontrei esse material. É importante observarmos que essa colocação do um e essa colocação do o permite ao leitor uma leitura mais específica ou uma leitura mais abrangente. Quando eu vou falar mais abrangente, quando eu vou lançar a mão de várias coisas, eu vou falar que é uma referência indefinida. Eu não consigo definir até onde eu estou falando. Encontrei um material de língua portuguesa. Eu não consigo definir esse material. Eu tenho aqui uma construção indefinida. Há uma incerteza, pois são vários materiais. Então, o material de língua portuguesa ficou indefinido. Pronto. Encontrei o material de língua portuguesa. Existe o material, não estou falando de um mais, olha bem. Existe o material. Eu encontrei esse material, portanto, eu encontrei o material. Então, eu tenho uma ideia específica, há uma certeza, uma segurança, porque eu especifiquei o lance do material. Então, o material de língua portuguesa ficou definido. Pronto. Vamos mudar um lance aqui, então. Encontrei um material de língua portuguesa, que é o primeiro caso. Eu estou falando que o material de língua portuguesa ficou indefinido. Então, vamos chegar aqui, tirar o O, colocar o 1. Então, um material de língua portuguesa ficou indefinido. Embaixo, encontrei o material. Eu tenho uma ideia específica. Há uma certeza, uma segurança, porque eu especifiquei. Então, o material de língua portuguesa ficou definido. Daí eu chego nas duas definições. Artigos definidos. Vamos baixar isso aqui, preciso de espaço. Artigos definidos determinam os substantivos de maneira precisa. Guarda isso aqui para mim, por favor. Guarda aí. É de graça, não cobra nada. Determinam os substantivos de maneira precisa. O a, os, as. Por exemplo, eu comprei o carro. Vamos analisar aqui uma grande viagem agora.
Parece, cara, que eu já tinha lhe falado sobre esse carro, tá? Cheguei perto de você e falei, sua gente boa. Surpresa! Acabei comprando o carro. Então você já imagina esse carro. Eu comprei o carro. Quer dizer que esse carro, num discurso lógico, ele já foi antecipadamente descrito. Obviamente, ninguém fala eu comprei o carro do nada. Eu devo falar alguma coisa desse carro. Se eu falei alguma coisa desse carro e chego e falo assim, eu comprei o carro, a gente já imagina que foi aquele carro de que eu estava falando. Vamos exemplificar mais? Vamos ilustrar mais isso aqui? Vamos botar um textinho aqui. Eu viro para você e falo assim, gente boa, meu grande sonho é comprar um Fiat Palio. Esse é meu grande sonho, comprar um Fiat Palio. Eu venho com o seguinte discurso, eu comprei o carro. Você fala, não acredito. Você foi lá e comprou o Palio, seu danado. Então eu vou colocar aqui. Diante do discurso anterior, viu como é que ficou mais fácil agora? O discurso anterior, que era comprar um Fiat Palio, e o posterior, que é eu comprei o carro, quando eu falo o carro, eu já logo imagino, opa, foi o Fiat Palio. Parabéns para você, cara, você comprou o Fiat Palio, você está de boa agora. E o discurso abaixo aqui, do artigo indefinido? Meu grande sonho é comprar um Fiat Palio. Você fala assim, ô compadre, surpresa, acabei comprando um carro. Epa, tem algo diferente aqui. Nesse daqui, eu viro e falo assim, acabei comprando um carro. Esse um carro é o meu sonho? Não sei. Um carro pode ser qualquer tipo de carro. Se eu falei, eu comprei o carro, esse o carro se refere a Fiat Palio. Então nós temos essas referências. Olha para isso. Olha para isso. O Fiat Palio, eu estou sendo definido. Um carro, eu não consigo voltar para o Fiat Palio. Pode ser qualquer tipo de carro. Aí eu vou colocar assim, um carro pode ser qualquer modelo de carro. Foi? Tranquilo? Então eu tenho os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos, o, a, os, as, são utilizados para determinar os substantivos de maneira precisa. Eu comprei o carro. Carro é o substantivo. É um substantivo comum, concreto. Artigos indefinidos determinam os substantivos de maneira vaga. Um, uma, uns, umas. Eu comprei um carro. E esse carro aqui de baixo? É um carro qualquer. Qualquer modelo de carro. Eu não dou garantia, eu não sou específico. Eu estou falando de maneira vaga. Você entendeu esse lance aqui? Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Eu tenho uma flexão nesses artigos definidos. Eu posso falar que teve uma flexão? Será que eu posso falar que teve uma mudança? Que tipo de mudança que eu tenho? Pegando os artigos definidos. Vou colocar aqui embaixo, definidos. Os artigos definidos são o, é um artigo definido masculino. Por favor, fale assim. Singular. Fale assim. Vai ajudar muito na hora de resolvermos os nossos exercícios. Se eu colocar a letra A, eu vou falar assim, artigo, vai comigo, definido
feminino, singular. Por favor, fale assim. Eu não te peço nada nesse lance aqui, né? Mas isso aqui ajuda demais lá para frente, na hora que a gente for para outro tipo de matéria, especialmente na regência, quando houver um artigo definido, feminino, singular. Aí nós vamos formar a crase, mas isso é lá para frente. Continuando, os. Os é um artigo definido masculino plural. As é um artigo definido feminino plural. Tá aí, ó. Classifiquei todos eles. O a, os, as. E os indefinidos, mesma coisa. Uma, uns, umas. Não é legal falarmos apenas assim. Artigo indefinido. Uma, artigo indefinido. Eu aconselho sempre que você faça assim. Ó, separado é artigo indefinido masculino singular. Uma, artigo indefinido feminino singular. Uns, artigo indefinido masculino plural. Umas, artigo indefinido feminino plural. Faça assim. Então, nós já conseguimos fazer aqui uma pequena identificação dos dois. Olha o que nós estudamos até agora. Artigo vem antes de um substantivo. Ele pode ser definido ou indefinido. Ele será definido quando eu gero uma certeza. Ele será indefinido quando eu gero uma incerteza, uma dúvida. Ele pode variar no número, singular ou plural, e ele pode variar no gênero, masculino ou feminino. Paramos aqui, olha. Eu retirei esse artigo aqui, essa matéria, da internet. Se você fez a aula anterior comigo sobre adjetivo, você vai perceber que tem um lance aqui que carece de nossa intervenção. Está escrito assim: combinação dos artigos. É muito presente a combinação dos artigos definidos e indefinidos com preposições. Este quadro apresenta a forma assumida por essas combinações. Veja bem, na aula anterior, na aula sobre adjetivo, nós falamos que combinação é quando não há perda de elementos. E vamos observar que a preposição a mais o gera ao. A preposição a mais os gera aos. Ok. Aqui dá tudo certo. Agora, olha esse exemplo aqui abaixo. De mais o gera do. De mais os gera dos. Então, amigão, aqui eu não tenho uma combinação, eu tenho uma contração. Vamos mudar isso aqui? Qual é a base que eu tenho de referência bibliográfica? O rei, que é esse daqui, ó. Eu acompanho esse cara, que é o Domingos Pascoal Segala. Tá ele aqui de suporte pra gente, tá vendo? Olha, Domingos Pascoal Segala. Ele fala assim, quer ver? Tá logo aqui, ó. Aqui. Os artigos podem unir-se às preposições a, de, em, por, formando combinações e contrações antes de substantivos. Ah, material da internet. Material da internet pisou na bola com a gente? Não, não pisou não, cara. Nós só precisamos ficar espertos com o lance, tá? Então, quando eu tenho combinação, eu não tenho perda.
Contração, eu tenho perda. Vá à aula anterior sobre adjetivo e dê uma olhada nisso. Então, de mais o forma do e não do. Eu tive a perda do e. Tá? Então, isso aqui é uma contração. Analisando agora e consertando isso. Combinação e contração dos artigos. E vou tirar essa baboseira aqui para baixo. Agora sim ficou correto. Eu tenho combinação e contração. O a mais o gera ao. O a mais os gera aos. O a mais a são dois as. Então eu coloco o acentozinho aqui. O a mais o as gera dois as e um s. Vamos agora falar sobre isso aqui. Esse ao não tenho perda de elemento. Eu tenho esse a e esse o. Então, eu tenho ao. Embaixo eu tenho o a e tenho os. Então, eu tenho aos. Aqui, eu vou ter uma combinação. Correto? Eu não tive perda de elemento. E esse caso aqui? Esse caso aqui, a gente ouve demais isso, né? Ocorreu a crase. Mas o que é a crase? A crase eu não vou te explicar agora, a gente não precisa mexer com isso agora. Mas vamos falar deste acento aqui. Olha, tá vendo esse acento? Este acento é chamado de acento grave. Vamos pensar só nisso por enquanto. Esse acentozinho aqui é o acento grave. Embaixo. De mais o do. Eu tive a perda do e. Então, eu vou chegar aqui embaixo e vou falar o seguinte, não foi uma combinação, foi uma contração. Por quê? De mais os, dos. Não ficou deus. Houve contração porque houve perda. De mais a, da. De mais as, das. Então, aqui também houve contração. De mais um, de um, não, ficou dum. De mais uns ficou duns, então isso aqui também é uma contração. Duma, eu vou desaparecer com e, de mais uma, duma, então aqui também houve uma contração. Observe que eu estou corrigindo o lance da internet. A internet não é confiável? Sim, claro que é confiável. Nós que vamos estudando, e à medida que a gente aprende, nós vamos já aprimorando o que foi escrito. No site estava escrito somente combinação. Como eu já estudei combinação e contração, eu chego aqui e arrumo. O mesmo vai acontecer aqui no em mais o, eu vou botar aqui contração. O mesmo vai acontecer aqui no em mais a, vai virar na contração. O mesmo vai acontecer aqui no em mais um, que vai virar num, outra contração. E o em mais uma, que vai virar numa, contração. Embaixo, por. Ah, peraí. Não existe por. Existe per, que vem do português lusitano. Português lusitano é o português de Portugal. Nós adequamos esse per no Brasil e o transformamos em por. Então, per mais o, pelo. Per mais os, pelos. Per mais a, pela. Per mais as, pelas. Também houve contração nesse caso e nesse caso. Vamos repetir? Pô, Carlão, mas você está repetindo demais. Mano, aqui é tudo muito lento e repetido.
Muito simples, se você não estiver gostando, clica no pause e sai. Seja feliz. Aqui eu vou repetir porque eu tenho dúvida. Eu sempre tenho uma dúvida e nada melhor do que uma reexplicação para acabar com a dúvida. Olha aqui. Quando eu tenho uma combinação, eu não tenho perda de elementos. Aqui eu peguei o A, botei ele aqui. Peguei o O, coloquei ele aqui. Então, isso aqui é combinação. E isso aqui é contração. Contração quando houver perda de elementos. Exemplo, de mais o, do. Eu perdi o E, por isso é contração. Aqui dentro, quando rolar esse lance aqui, por enquanto a gente vai chamar isso de crase. Mas é legal estudarmos esse tipo de acento, que é o acento grave. Então falamos assim, acento grave, indicativo de crase. E aqui é a explicação do que a gente estava falando. As formas a e as indicam a fusão. O que é fusão? União da preposição a com o artigo definido a. Essa fusão de vogais idênticas é conhecida por crase. As formas pelo, pelos, pela, pelas resultam da combinação dos artigos definidos com a forma per, equivalente a por. Vamos mudar? Não é combinação, é uma contração. Estava lá na internet, coloquei aqui, entendi e corrigi. Vamos agora para a nossa surpresinha? Eu vou ler isso contigo, mas nós trabalharemos isso aqui, tá? Vamos ler. A substantivação é um processo denominado de derivação imprópria pelos gramáticos e nele consiste a formação de novas palavras. Novas palavras porque a sequência de fonemas, apesar de não alterar, integra-se a outro significado. Na derivação imprópria, usamos uma palavra de determinada classe gramatical como se ela fosse de outra classe. Opa! Eu vou fazer o seguinte, tudo isso aqui está certo, mas falaremos sobre derivação e outras coisas numa próxima aula. Vou riscar isso aqui. Isso aqui nos interessa demais. Vamos continuar a leitura. Isso acontece devido ao dinamismo que a língua tem e, dessa forma, determinadas palavras têm valor de outras classes gramaticais, dependendo do contexto em que se encontram. Abaixo, alguns casos de substantivação para entendermos melhor esse processo. Então, beleza. Vou riscar isso aqui também. Por que você está riscando? Porque não é hora. Vamos pegar só isso aqui, olha. Usamos uma palavra de determinada classe gramatical como se ela fosse de outra classe. Então, substantivação em verbos. O que é substantivar? É transformar um lance em substantivo. Vamos colocar isso aqui? Substantivar é transformar em substantivo uma palavra de outra classe gramatical. Vamos agora dar o destaque. Não sabe o que é substantivo? Vai lá no canal, pega a aula sobre substantivo. Você sabe quem é o responsável pela substantivação? É o nosso amigo artigo. Ele vai fazer esse estrago. Por isso eu preciso colocar essa surpresinha aqui embaixo. Essa explicação aqui vai casar com a explicação anterior. Quer ver? Substantivação em verbos. O verbo expresso no infinitivo se transforma em substantivo, tendo em vista um contexto específico. Exemplo: andar é um verbo,
Amar é verbo. Então, vou chegar aqui e vou marcar os dois com vermelho, olha. Mas como transformar um verbo em substantivo? Colocando antes dele o artigo definido. Deu para sacar? Então, qualquer palavra que levar antes dela o artigo definido será transformada em substantivo. Então, vamos anotar. O verbo no infinitivo andar tornou-se substantivo por causa do artigo definido masculino singular o. Olha ela aqui, olha ela aqui. Vamos colocar o realce. O estrago foi graças ao artigo. Ele deixou de ser verbo e se transformou em substantivo. O verbo andar tornou-se substantivo. Em advérbio, o advérbio se transforma em substantivo, tendo em vista um contexto específico. O não sem explicação se torna pesado. João disse um não. Então, olha aqui. Olha o que aconteceu. Primeiro caso, eu transformei o não, que é um advérbio de negação, em substantivo. Como? Com o artigo definido masculino singular o antes do não, eu criei um substantivo. Ou eu substantivei o advérbio. Ou seja, eu tinha um advérbio e com a presença do artigo definido masculino singular, esse advérbio se transformou em um substantivo. Embaixo, por isso que eu falo, vamos colocar tudo direitinho, assim, completo, com o artigo indefinido masculino singular antes de não, eu criei um substantivo. Ou eu substantivei o advérbio. Eu saí de um advérbio e cheguei em um substantivo. Tá claro? Por isso que eu gosto de colocar assim, olha, artigo definido masculino singular, artigo indefinido masculino singular, porque eu já imagino o que é. Quando eu falo artigo definido masculino singular, eu sei que é o o. Quando eu falo que é artigo indefinido masculino singular, indefinido masculino singular, eu sei que é o um. Bacana? Substantivação em adjetivo. Fantástico. O azul do céu me fascina. Azul é adjetivo. O céu é azul. A qualidade para o céu. Covarde. O homem covarde não luta. No caso aqui, covarde é qualidade para o homem. Mas, se eu usar esse adjetivo, essa qualidade, com um artigo definido antes dele, nesse caso que é definido, eu vou substantivá-lo. Então, vamos fazer o mesmo esquema. Pronto. Com o artigo definido singular, o, antes do azul, eu criei um substantivo. Então, quer dizer que eu substantivei o adjetivo. Adjetivo é qualidade. Depois estudaremos o advérbio, tá? Por isso que eu não expliquei muita coisa, quase nada, né? Posteriormente estudaremos o advérbio. Então, eu saí daqui de um adjetivo e cheguei em um substantivo. Mesma coisa aqui para o covarde.
com o artigo definido masculino singular antes do, vamos botar aqui, covarde, eu criei um substantivo. Eu substantivei o adjetivo. Então, vou pegar a mesma coisa aqui em cima e vou colocar aqui embaixo. Percebeu por que eu precisava entrar com essa surpresinha? Substantivação em pronome. Mesma coisa, só tem que esse caso aqui eu não vou trabalhar com ele agora, não. Eu vou trabalhar esse aqui, olha. Esse guarda-sol é o nosso. Esse nosso aqui é um pronome possessivo. Então, vamos colocar aqui mais resumidamente. Possessivo virou substantivo. Em conjunção, o porquê é uma explicação. Porque uma conjunção explicativa, mas deixou de ser conjunção e se tornou um substantivo. Está vendo o que o artigo pode fazer? No caso aqui foi um artigo definido masculino singular. E aqui também um artigo definido masculino singular. Até uma interjeição vira isso. Não é necessário agora guardarmos uma conjunção, pronome, etc. Nós vamos só ler os casos. Olha aqui. O que ele disse não demonstrou nenhuma emoção. Esse por causa do artigo definido, virou substantivo. Agora, só falando, sem anotar. Artigo definido masculino singular. Daniel exclamou um ó muito triste. Artigo indefinido masculino singular. E substantivação em numeral? Os milhões seriam bem aproveitados na instituição. Eu tenho aqui milhões, que é um numeral, mas por causa do artigo definido masculino plural, ele se transformou em substantivo. As duas bolsas de estudo foram dadas de uma só vez. Duas com um as na frente. Então, esse duas, que era numeral, se tornou substantivo, por causa do artigo definido feminino plural. E aqui está escrito assim: conforme os exemplos citados, para acontecer esse processo de substantivação, agora vai. Basta apenas colocarmos um artigo para a transformação em substantivo acontecer. Então, esse aqui é importante demais. Matéria de hoje foi artigo. É simples? Muito simples. Olha, eu tenho um artigo definido, que é específico, e tem um artigo indefinido, que é generalizado. O artigo vem antes de um substantivo, o artigo varia em gênero e em número. Mas, muito cuidado aqui embaixo, porque esse artigo utilizado antes de um verbo, o verbo vira substantivo. Esse artigo utilizado antes de um advérbio, esse advérbio vira substantivo. Esse artigo utilizado antes de um adjetivo, esse adjetivo vira substantivo. Esse artigo utilizado antes de um pronome, o pronome vira substantivo. O mesmo acontece com a conjunção, que se tornará um substantivo, e o mesmo acontecerá com a interjeição e com o numeral, que se transformarão em substantivos. Gente boa, atenção com essa matéria aqui, hein? Se tiver pesado, por favor, recorra às outras aulas, porque esse curso é sequencial. Beleza? Não vou demorar para postar o próximo vídeo, não sei o que eu vou fazer. De repente a gente vai para advérbio, uma coisa assim, tá? Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela presença no canal. Fica com Deus, muita luz e paz no seu caminho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!